Olá! Hoje a gente vai explorar um dos livros mais intrigantes e profundos da Bíblia, o livro de Jó. Sabe, é uma obra que não tem medo de encarar de frente a grande questão do sofrimento e o que significa ter fé de verdade. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta central, aquela que move toda a história, é uma que todo mundo já se fez. Se Deus é bom e justo, por que pessoas boas sofrem tanto? É uma pergunta que ecoa há séculos, né? E o livro de Jó mergulha nela de um jeito totalmente único. Mas olha, para a gente conseguir entender o tamanho do drama de Jó, primeiro a gente precisa sacar qual era a mentalidade daquela época. Existia uma espécie de regra, quase uma fórmula matemática, que ditava como as pessoas entendiam o mundo e a justiça divina. Essa regra era a chamada teoria da retribuição. A lógica era bem simples, bem direta. Se a pessoa é boa, obedece a Deus, a vida dela vai bem. Agora, se acontece alguma coisa ruim, é porque com certeza ela fez algo de errado. Causa e efeito. Bem preto no branco. E o grande garoto propaganda dessa teoria era o próprio Jó. O texto descreve ele como um homem justo, íntegro, irrepreensível. E a vida dele parecia a prova viva disso. Era imensamente rico, tinha uma família enorme, uma vida cheia de prosperidade. Ele era o exemplo perfeito de que o sistema funcionava. Só que é exatamente aí que a história dá uma virada de 180 graus. Esse sistema que parecia perfeito é colocado à prova por um desafio que acontece num lugar que ninguém aqui na Terra podia ver, a esfera celestial. A pergunta que o acusador ou Satanás joga na mesa é cortante. Ele basicamente questiona: a fé do Jó é de graça? É genuína? Ou é só uma troca, um negócio? Ele é bom só porque Deus o abençoa? E se tirassem tudo dele, hein? A devoção continuaria? Essa é a grande aposta que define a história toda. E então, o mundo de Jó simplesmente desmorona. De um jeito rápido, brutal, chocante. Uma tragédia atrás da outra, e ele perde absolutamente tudo. As posses, a família inteira e, por fim, a própria saúde. Aquele que era a prova viva da teoria da retribuição, de repente vira a maior contradição dela. Depois desse desastre todo, chegam três amigos de Jó, teoricamente para consolar. Mas o que acontece a seguir não é bem um consolo, não. É o começo de um debate filosófico gigante, super intenso, sobre o motivo de tanto sofrimento. E é aqui que o conflito se instala de vez. Os amigos de Jó, apegados àquela teoria da retribuição, insistem na mesma tecla. Jó, você deve ter pecado em segredo. Sofrimento é sempre punição. Já o Jó, por outro lado, defende com toda a força sua inocência e chega até a questionar a justiça de Deus. E essa discussão não é um papo rápido, não. Ela se arrasta por dezenas de capítulos. É um ciclo de acusações e defesas que parece não levar a lugar nenhum, o que só mostra o limite da sabedoria humana para tentar decifrar os mistérios de Deus. Quando os argumentos humanos se esgotam, quando parece que não tem mais o que dizer, Deus finalmente entra na história. Mas a resposta dele não é nada do que Jó, os amigos ou qualquer um de nós poderia esperar. Deus fala com Jó diretamente de dentro de um redemoinho. E o mais fascinante é que Deus não explica o porquê de tudo aquilo. Ele não revela a aposta celestial. Pelo contrário, ele começa a fazer uma série de perguntas a Jó sobre a grandeza da criação, basicamente mostrando a sua própria sabedoria e poder, que são incomensuráveis. Então, o ponto central é este. O livro não dá uma fórmula para a gente entender a dor. Ele oferece um encontro. Um encontro com o mistério de um Deus que é infinitamente mais sábio e complexo do que a nossa lógica humana de causa e efeito. A grande virada na vida de Jó não vem quando ele consegue respostas para as perguntas dele. A transformação real acontece por causa dessa experiência direta, desse encontro avassalador com o divino. Essa frase de Jó resume perfeitamente a jornada dele. Ele basicamente diz que passou de uma fé baseada no ouvir dizer, em regras, para uma fé pessoal, que foi forjada na dor, mas que se tornou sólida por causa de um encontro real com Deus. Então, vamos resumir os grandes temas aqui? Primeiro, o livro desconstrói aquela ideia simplista sobre o sofrimento. Segundo, ele afirma que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece um caos. Terceiro, ele nos bota cara a cara com o mistério de Deus. E, acima de tudo, ele celebra uma fé íntegra, que se mantém firme mesmo sem ter todas as respostas. No fim das contas, o propósito do livro não parece ser o de explicar a dor,
mas sim de mostrar como ela pode, por mais estranho que pareça, levar a um conhecimento mais profundo e pessoal de Deus. A ideia é encontrar a presença dele dentro do sofrimento, e não as razões para o sofrimento. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que o livro de Jó faz ecoar até hoje. O livro de Jó não nos dá uma resposta fácil. Em vez disso, ele nos desafia. Desafia a confiar na bondade e na sabedoria de Deus, não apesar do mistério, mas dentro dele. Uma questão que continua sendo tão relevante para a gente hoje quanto era há milhares de anos.